junguianos, sugere o nome de consciência cultural. Eu pensei, bom, além do cultural, também tem racial. Esse ponto que eu queria chegar com vocês é como um sujeito negro ocupa esses espaços, possa ter uma consciência racial e reverter esses modelos de conhecimento que estão colocados. Bom, se inicialmente era só um complexo pessoal, Gibbons, um negro, falou o quê? Não, é cultural. Ah, mas também existe consciência cultural, mas também existe a camada que é racial. Então, essas formas de pensar o conhecimento proposto de alguns modelos europeus são possíveis como os grupos negros e negras e indígenas possam ocupar esse espaço e repensar esses modelos, repensar essa forma de conhecimento. Então, eu acabei fazendo também um diagrama para pensar na pesquisa, que é uma árvore. Que é uma árvore que mostra as raízes dos traumas. Então lá eu coloco em níveis, né? O nível 1, que é o inconsciente coletivo, o 2, que é o inconsciente cultural, e o 3, que é a memória coletiva. E no outro lado, há o A, que é o indivíduo, o B, que é a família, o C, que é os grupos étnico-raciais, o D é as nações, e o E são os grandes grupos. Então, esse modelo que eu fiz foi pensando na minha inquietação, naquilo que eu estava questionando, naquela psicologia que eu tive na graduação, e como os autores negros e negras estavam me auxiliando nessa caminhada, e ver como eu estou sozinho, e ver que eu posso propor outras formas de conhecimento, e não seja aquela que foi colocada pelas grades curriculares. Isso ocorre quando a gente é insurgente, quando a gente é inquieto, e pode dizer não. Então, com essa é a minha fala. Obrigada, Bruno, pela sua contribuição. E agora vamos para a fala do Milton. Gente, boa tarde. Eu agradeço e muito o convite da UF Volta Redonda, tá? De estar aqui, que é um privilégio para mim, ainda mais estando ao lado do colega Bruno, né? É um momento ímpar, que ouvindo o Bruno, enfim, eu tenho o hábito, e o Bruno sabe disso, de, na orientação do mestrado, antes da defesa, eu viver a defesa com o mestrando ou com o doutorando. E o Bruno estava em São Paulo, utilizamos a tecnologia, o WhatsApp. Eu tinha o material e eu falei, caramba, o que é isso? Estava me dando um sono, assim como se eu estivesse indo como um cachorro procurando um lugar para deitar. Vocês já observaram que ele roda, fica procurando, quando a gente fica na posição fetal. Aí eu falei, cara, eu acho que o Bruno deve estar me vendo pelo WhatsApp. Eu falei, Bruno, está muito interessante estar te ouvindo, está me acalentando, é como que alguém estivesse falando algo que eu sempre quis e não pude. Obrigado, tá? Eu estou aqui com sono, e não é um sono de cansaço não, é de alívio, E eu agradeci muito ao Bruno, né, por esse momento. É dolorido, sem dúvida alguma, muito dolorido. Enfim, também já dei bronca à comissão organizadora do evento. Eu fui parar lá no outro campus, né? Estava lá no outro campus. Aí saltei todo serereque. Sorte de vocês que eu não peguei um salgadinho para almoçar, não.
gritei no táxi, para! O táxi que tinha me levado, ele perguntou, né, se era este ou outro. Enfim, desculpa aí pelo atraso, ok? Bem, 7ª semana de Psicologia, Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda. Descolonizando os saberes, produzindo possibilidades. É uma questão super delicada, tem alguns pesquisadores que estão utilizando a expressão decolonizar. Eu confesso que eu prefiro descolonizar, porque desde o primeiro momento que eu me deparei com tal proposta do conceito, até hoje eu vivo uma inquietação e fico até, de acordo com a plateia, omitindo tal inquietação. Que uma pergunta cabe. Ok, vou descolonizar. E o que eu vou colocar no lugar? Se perguntem isso. Na clínica, nós estamos descolonizando uma aprendizagem que, após uma reflexão, o sujeito do conhecimento percebe que viveu um processo onde ele precisa simbolicamente realizar transformações. Então é com este olhar que eu gostaria de estar dialogando com os colegas, e quando eu estou aqui falando do sujeito do conhecimento, eu estou no campo da filosofia, ok? E quando eu estiver falando de indivíduo, eu estarei no campo da psicologia. Só estou tentando aqui organizar com vocês para depois entrarmos no debate. Então, por isso, que o convite, reflexões a respeito da invisibilidade da psicologia preta e indígena enquanto fragmento de uma epistemologia latina. Eu confesso para a comissão organizadora que, de novo, vocês me pegaram numa inquietude. Essa palavra fragmento, eu falei, caramba, fragmento? A cultura indígena é um fragmento. A cultura negra é um fragmento. Eu falei, meu pai do céu, o que eles estão fazendo comigo, hein? Poxa, fragmento. E eu amo tanto a palavra epistemologia, adoro. E recomendo a vocês voltarem na infância de vocês, sem medo de ser feliz. A epistemologia é, na nossa infância, aquilo que nós curtíamos, que é brincar de quebra-cabeça. A epistemologia é um jogo de quebra-cabeça. No jogo de quebra-cabeça, quando você consegue perceber onde cada peça se encaixa, não vai ficando mais fácil de montar o jogo? Não vai ficando mais fácil de compreender o cenário? Estão conseguindo voltar na infância, ver lá naquele momento de quebra-cabeça, ou então o jornal com aquele jogo, pinte os espaços com a bolinha preta. E nisso que vai pintando os espaços com bolinha preta, vai montando uma imagem no jornal e pede para dizer que imagem é esta. E também, com o privilégio que eu estou de estar com 61 anos de idade, quem aqui será
que vai brincar de batalha naval, né? Batalha naval, muitos aqui talvez nem saibam do que eu esteja falando, mas vou tentar ser mais atual. Quem aqui sabe jogar xadrez? E não dama, e sim xadrez. Eu estou falando para vocês da epistemologia. Dentro da epistemologia, cada conceito tem a sua razão de ser, tem a sua função e tem o seu alcance. Observem isso dentro de qualquer área teórica da nossa amada psicologia. Toda teoria é formada a partir de conceitos. E eu acabei de dizer para vocês que todo conceito tem a razão de ser, ele tem uma história, ele tem uma função dentro do corpo teórico e ele tem um alcance. E o nosso privilégio é, de acordo com a fala, percebermos, por exemplo, inconsciente. Ok? Inconsciente. Eu estou falando do inconsciente freudiano, eu estou falando do inconsciente junguiano, eu estou falando do inconsciente lacaniano, e estou igual criança, rindo de orelha a orelha, que agora a neurociência está abrindo espaço para o inconsciente cognitivo. A teoria cognitiva comportamental de ponta, abrindo espaço para o inconsciente cognitivo. Aí, dentro de um campo epistemológico, sem medo de ser feliz, é possível começar a dialogar com as bases neurofisiológicas do arquétipo em Jung. Que esse conceito de arquétipo em Jung há literalmente tal proposta e talvez por ser algo tão óbvio, cause uma resistência, uma dificuldade de compreender. A professora Nancy está aqui. Vamos supor, uma suposição, que eu e a professora Nancy estamos gerando um filho. Eu e a professora Nancy resolvemos sair do Brasil. Vamos para a França. O filho nasceu lá na França. Qual vai ser a nacionalidade do filho, gente? Pode falar o óbvio, por favor. Oi? Francês. Eu e a professora Nancy resolvemos não falar o português com o nosso filho e colocamos nosso filho numa escola. Qual idioma nosso filho vai aprender, gente? Pode falar o óbvio. Aqui começa a imagem arquetípica em Jung que vocês têm tanta dificuldade de compreender. O nosso filho fictício, ele carrega a potencialidade de aprender. A interação dele com o meio, e aí vem a questão cultural que o Bruno acabou de falar para vocês, vai ser a cultura francesa. Eu e a Nancy falamos, não vamos falar português com o nosso filho. Nosso filho só vai falar o francês.
essa potencialidade de aprender que Jung já aponta há muito tempo. E aqui eu estou falando da linguagem verbal, há a linguagem não verbal. É só vocês olharem para vocês e começar a observar. O jeito de andar é do pai ou da mãe? O jeito de pegar o garfo é do pai ou da mãe? O jeito de mexer na panela para tirar a comida é do pai ou da mãe? O jeito de deixar a toalha no banheiro é do pai ou da mãe? E a nossa mãe sabe direitinho qual foi o filho que tirou a comida, qual foi o filho que acabou de tomar banho. E de acordo com o pai também sabe. É o núcleo familiar, é a cultura familiar, a ponto de quando alguém da família chega no portão, só o modo como balança o chaveiro, como bate o portão, já sabe, ó, teu tio está chegando, ó, teu primo está vindo. Vocês sabem que é a pura verdade. E quando, estando na casa de alguém desconhecido e faltou luz, você, a princípio, nunca vai conseguir pegar a vela e a caixa de fósforo. Mas quem mora naquela casa vai no escuro e consegue pegar a vela e a caixa de fósforo. É o hábito, é a aprendizagem, é o dia a dia. E isto nós, na clínica, pouco a pouco vamos ao encontro desse indivíduo com o privilégio de ele estar narrando, falando, e nós vamos construindo aquele jogo de quebra-cabeça, construindo também o jogo de xadrez. E eu, quando me deparei com esse convite de vocês, aí eu falei, tá, tudo bem, então vamos lá, fragmento. Aí eu fui no Lattes, no dicionário, e então estou falando aqui do fragmento enquanto tópico 2, no verbete fragmento, tá? Que é a parte de um todo, fração. Esse todo eu estou observando enquanto América. Nós moramos na América. Sabia, gente? E aí, com certeza, ontem, você que está sorrindo aí de óculos, né? Quando viu aquele rapaz americano lá na pizzaria, né? Ficou paquerando ele, né? São. Ah, um americano. Opa, peraí. Eu também não sou americana? Observe a nossa cultura, quando fala americano, pensa logo lá na América do Norte. Observe isso, nós somos americanos. O Bruno, mais uma vez, apontou para Boaventura de Souza Santos, um livro belíssimo chamado Epistemologias do Sul. Existe esse livro, Epistemologias do Sul. Ele mostrando o quanto a América Central e a América do Sul estão sendo cobiçadas. Observem isso, gente. E aí eu estou indo ao encontro também, e eu consegui fazer um paralelo, tá, comissão realizadora, entre fragmento e centelha. Aí eu peguei centelha, tá, que é justamente esse espírito humano, a razão, entendimento. É com esse olhar que eu gostaria que cada indivíduo aqui se visse como uma centelha. Assim como o Bruno me emocionou, com certeza a Nancy aqui, o Newton aqui, nós temos também aqueles professores, né, Nancy, que nos emocionaram, que nos causaram um bem-estar, enfim, que cada cabeça aqui consiga ser a centelha para o seu cliente, que consiga ser a centelha amanhã para o seu
aluno, que consiga ser a centelha lá na instituição de saúde, na instituição de educação. Tá? Então, é com esse olhar. A próxima, por favor. Então, vocês observam, né, que lá em 1920, praticamente ano que vem, um século, no clássico Memórias, Sonhos e Reflexões, olhem a fala do Jung. Eu estava, enfim, onde tantas vezes desejara estar, num país não europeu em que não se falava nenhuma língua da Europa, onde não dominavam os preconceitos cristãos, habitado por outra raça e onde uma tradição histórica e uma concepção diferente do mundo se estampavam no rosto da multidão. Desejava muitas vezes ver de fora o europeu refletido no meio estrangeiro, sob todos os pontos de vista. Deplorava profundamente meu desconhecimento da língua árabe, mas isso me fazia observar com maior atenção as pessoas e seu comportamento. Então, 1920, essa querela sobre a raça, né, estava presente, e até hoje este conceito no campo epistemológico é utilizado enquanto marco antropológico. Dentro do campo epistemológico é utilizado enquanto marco sociológico. Todavia, sabemos que hoje só existe uma raça, que é a espécie humana, que é a raça humana, ok? E que estamos aí, literalmente, vivendo uma mudança mundial, onde alguém aqui, sábado, entre 17 e 18 horas, observou o documentário que estava passando na Globo News, um fragmento que vocês bem me inquietaram, eu agradeço, né? Eu me deparo sábado vendo uma coisa que eu já sabia, mas eu não tinha visto. A presença da China na África. Olhem esse documentário. Joguem no YouTube aí, ACC. Eu tenho até que ver o que é ACC. Confesso que eu não tive motivação para ver o que significava o ACC. Mas vocês vão ver um indivíduo negro falando da dificuldade de chegar na sua tribo e falar com a sua tribo o dialeto. Porque para aprender aquele dialeto, tal qual o nosso filho, né, Nancy, lá na França, nós não falamos português com o nosso filho, só falamos francês. Então parece que esta ACC vai na tribo, pega as crianças, dá educação para as crianças, apresenta a filosofia do budismo para as crianças. Eu olhei a construção, eu pensei que estivesse num templo lá na Ásia, era na África. Todo comportamento a partir do budismo, várias crianças, uma sala com mais de 50 jovens. A intenção é apresentar a cultura chinesa para esses jovens receberem cada vez mais os chineses que estão indo para a África. Gente, nós estamos falando do tema aqui
da 7ª semana da psicologia. Tem alguém colonizando pela segunda vez o continente africano. Olha a descolonização que vocês estão pedindo. Parabéns para a comissão organizadora, parabéns para vocês. Está muito difícil a academia segurar essa onda, porque não são todos os professores que têm estômago para isso. Ainda mais o professor branco, ele sabe sim do que acontece. E aqui, que bom que ainda na graduação encontrei a Nancy, a Inês, duas amigas brancas. A gente já falava sobre essas questões. Então, não é qualquer um que segura isto. E Jung diz: não dominavam os preconceitos cristãos. Está lá. Queria estar num lugar fora da Europa, onde não dominavam os preconceitos cristãos. Isso em 1920. De 1500 para cá, é fácil pensar essa descolonização. Quem chegou aqui foi o cristão, católico e protestante. O povo indígena já habitava aqui, já estava aqui. Com essa educação ambiental que estamos tentando falar em sala de aula, educação ambiental com a propriedade, com o ranço, né? Como que o indígena já não tivesse essa educação ambiental por natureza. Ele já respeita o ambiente há muito tempo. É natural dele. Como que as religiões de matriz africana não respeitassem a natureza. Duvido alguém aqui que seja iniciado na cultura religiosa de matriz africana faltar com respeito à natureza. Duvido. Então, de que educação ambiental estamos falando e para quem? Para quem? Não fui eu que no dia 27 de outubro acabei de falar que habitamos uma casa comum lá em Roma. O Papa Francisco acabou de falar isso em Roma, que nós habitamos uma casa comum. Os indígenas estavam na comissão de frente lá. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, que acabou agora, lá o sínodo, né? Então, por favor, a próxima. Então, observe que, naturalmente, o europeu está persuadido de que não é mais o que fora no passado, mas não sabe ainda o que se tornou. Seu relógio diz-lhe que desde o que se costuma chamar de Idade Média, o tempo e seu sinônimo, o progresso, esgueirou-se pelo seu ser e subtraiu-lhe o que nunca mais virá. Com a bagagem aliviada, continua sua peregrinação rumo a metas nebulosas com uma aceleração progressiva. Compensa a perda de peso e o sentimento de incompletude que lhe corresponde pela ilusão de seu sucesso. A estrada de ferro, isso é 1920, o barco a motor, o avião, os foguetes, que por sua rapidez roubam-lhe sempre mais de sua duração a la Bergson e o transportam cada vez mais para uma outra realidade de rapidez e aceleração explosivas. Gente, que tal colocarmos aqui a estrada de ferro, o barco a motor, o avião, os foguetes, a internet. Conseguiram ver a internet aqui? O que ela está fazendo conosco? Aproximando os povos.
Essa tecnologia que ajuda, por um lado, temos que ter bastante atenção porque está mudando o nosso comportamento humano radicalmente. Idade Média, final dela, descobrimento da América. E o